Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Vamos falar um pouco sobre a economia no Brasil, no resto do mundo, sobre os projetos que o governo federal tenha para adiantar e para tentar melhorar os índices aqui no Brasil, com o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor, prazer revê-lo, mesmo que remotamente, mas é um prazer estar com o senhor novamente. Bom dia. Bom dia. Bom, falei um pouco sobre pobreza extrema. Segundo o Banco Mundial, nós aqui no Brasil temos um desemprego recorde. O real se mostra como a moeda com pior desempenho no mundo ao longo de 2020 e o governo não conseguindo diálogo total com o Congresso para adiantar as suas reformas. Qual o cenário que a gente tem para esse final de 2020, na opinião do senhor, professor? Olha, esse estudo que saiu a respeito que a pior moeda teve o pior desempenho em 2020, o estudo foi bem claro, ou seja, o pior desempenho de 2020. Então, por exemplo, a moeda acabou depreciando frente ao dólar 41% e frente a 61 moedas 24%, e acabou depreciando até frente ao peso argentino. Só que o peso argentino, isso de forma alguma quer dizer que o Brasil está pior que a Argentina. Por quê? Porque a Argentina, o peso da Argentina já havia depreciado em 2018, 2019, e isso totalizou quase uma depreciação de 100%. Então, precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente lê, olha, o real foi o que mais depreciou em 2020. Isso não é mentira, isso é verdade. Só que em 2019 você teve outras moedas que sofreram muito. E agora, o que está em discussão, se a gente puder falar rapidamente o que está em discussão, é, primeira coisa, o que nós vamos fazer com a renda cidadã. A renda cidadã, de uma certa maneira, se a gente puder analisar, ela vai sair. Ela vai sair. O problema é que ela pode sair com ou sem furo de teto. E se ela sair com furo de teto, isso vai ser, como a gente chama, um voo da galinha. Ou seja, o consumidor vai se animar no começo, que vai receber talvez os seus 250 ou 300 reais nos primeiros meses, aí substituindo o Bolsa Família, mas depois a curva de juros ela dá aquele aumento e isso acaba impactando o investimento privado e o consumo por outro lado. Agora, tem outro ponto também que acaba nos preocupando, que é justamente a eleição dos Estados Unidos, ou seja, quem vai ganhar. As pesquisas não dá para você confiar muito, quer dizer, quem sou eu para dizer, mas a pesquisa da última eleição de 2016 apontava Hillary Clinton e acabou levando Trump. Mas agora você nunca viu uma diferença tão grande, ou seja, parece que John Biden abriu 10 pontos percentuais à frente de Trump. E aí você tem um determinado problema. Por quê? Porque a economia, ou seja, a política do governo Bolsonaro, ela fez uma aproximação junto ao governo Trump. Não foi uma política de Estado de aproximação automática com os Estados Unidos. Não, ele já deixou claro, olha, minha aproximação, existe uma coisa, você se aproximar de acordo com o governo ou de acordo com o Estado. Ele já deixou claro, ou seja, você lendo as coisas, que ele tem uma profunda admiração a Donald Trump. Estados Unidos é outra coisa. Só que isso acaba sendo problemático, porque Donald Trump já havia prometido que no futuro vai fazer um acordo de livre comércio com a gente, e se John Biden ganha, ou mesmo que ele não ganhe, talvez o Congresso seja dominado por democratas. Então, veja, urge que o governo faça uma política de Estado e não de governo. Outra, Joe Biden deixou muito claro, não só o Joe Biden, mas também a vice dele, a Kamala Harris, dizendo que, olha, a política ambiental do Brasil, valendo ou não valendo, não sei, ela está completamente errática e se continuar dessa forma, vão impor pesadas perdas para a nossa economia. De que forma Bolsonaro respondeu? Claro, é o estilo dele, ele respondeu de uma forma, olha, a soberania é nossa, tal, a gente entendeu, mas veja, acaba ficando um receio, Pablo, o seguinte, que se John Biden ganha, o tom das conversas em relação ao meio ambiente fica muito mais próximo à União Europeia. Ou seja, existe um risco de talvez Joe Biden se transformar num novo Macron
em relação à discussão sobre meio ambiente. Ao se transformar um novo Macron, aí eu vou ter quem que está contra mim? Ou seja, eu estou com a União Europeia e os 28 países, não todos, estão querendo ratificar o acordo de livre comércio. Se eu, por acaso, arranjar alguma rusga ambiental com os Estados Unidos, eu acho que no final acaba amenizando. Então, vou ter uma rusga com a União Europeia, vou ter uma rusga com os Estados Unidos. A gente já sabe que o leilão de 5G com a China, dado que a gente tem todo aquele problema com a China e que Bolsonaro já mostrou que não quer permitir a Huawei entrar aqui, então vou ter problema com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China e também com a Argentina. E outra, bom, então como é que fica o agronegócio? Bom, ainda não abandonamos de vez o fato de querermos colocar a embaixada do Brasil em Israel lá em Jerusalém. Então você acaba brigando com todo mundo. Então você corre o risco de entrar num isolacionismo mundial enorme. Então isso acaba assustando a gente. E do lado do protecionismo, se você vê Trump, ele vai continuar com a mesma política, ou seja, ele vai sozinho, ele tem um profundo, já falou, um profundo desrespeito com a Organização Mundial do Comércio, com a ONU, com a Organização Mundial da Saúde, etc. Porém, mesmo em que pese que o Brasil pode ficar um pouco isolado, os Estados Unidos sabem que você não pode minimizar a importância do Brasil na América Latina se os Estados Unidos, de fato, quiserem isolar a China. Porque o Brasil é o país mais importante da América do Sul. Então, se você deixar completamente a China, isso é a opinião dos Estados Unidos. Se você quiser deixar completamente isolado o Brasil, é capaz de nós acabarmos nos entendendo com a China e é justamente tudo aquilo que os Estados Unidos não querem. Ou seja, o cenário doméstico ele está dado em duas frentes. Primeiro, teremos o novo Corona Voucher com ou sem furo de teto. E é isso que está se discutindo. E o segundo é como é que nós vamos nos comportar em caso de Biden, que não é o preferido, aí já está o erro, não é para ficar falando que é preferido ou não, porque a gente tem que ter uma política de Estado, não política de governo. A gente pode falar mal, por exemplo, da Coreia do Norte, da Venezuela, agora deixar claro e responder às vezes com as vísceras qualquer coisa. Veja, e se ele for o primeiro? E se ele for o eleito John Biden? Como é que fica? Eu já estou com problema na União Europeia, estou com problema agora nos Estados Unidos, já falei mal da Argentina, vou falar mal com os meus maiores importadores de agribusiness do Oriente Médio. Então, como é que fica meu agronegócio, sendo que meu agronegócio é altamente povoado por bolsonaristas? Então, eu vejo um mundo um pouquinho mais complicado para o Brasil, um John Biden ganhando, e eu também acho que, no final das contas, essa política de governo de sempre, de certa maneira, ser submisso a Trump, vai, com o tempo, voltar a se estabelecer uma política de Estado. É o que eu espero e torço. Me aprofundar nesses dois pontos. Na nossa economia aqui, e nos projetos que a área econômica do governo tem, e sobre as eleições e o futuro dos Estados Unidos e a repercussão aqui no Brasil. Então, primeiro, para as eleições dos Estados Unidos e a repercussão aqui no Brasil. Ontem, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo colocou em suas redes sociais uma foto de uma reunião que teve uma ligação com o chanceler da Alemanha para falar sobre a indicação do Brasil para a OCDE, que é uma vaga que o Brasil está tentando desde o início do governo Bolsonaro, gerou uma certa frustração quando ela não veio na última vez que houve essa votação, e o Brasil busca o apoio dos Estados Unidos ainda. Caso Biden ganhe, esse apoio pode ir por água abaixo, professor? Veja, é difícil dizer, mas que é o que a gente sempre fala em inglês, mas traduzindo em português. A tendência não vai ser a nossa amiga. Do jeito que Biden está falando, como nós tratamos a Amazônia, quer seja verdade ou não, mas ele falou, olha, se vocês continuarem destruindo assim, eu colocarei pesadas perdas econômicas. Então ele tem tudo para não defender a entrada no Brasil na OCDE. Não quer dizer que a aprovação de Trump será imediata, como aconteceu aqui. Ele falou, não, é melhor entrar a Argentina, depois voltou atrás, mas acreditar que o momento que Biden entra e está praticamente certo
que o Brasil vai entrar na OCDE, acho muito difícil, pelo menos enquanto você não tiver uma explicação técnica acalmada e o que está acontecendo com as queimadas. Se isso é verdade que está acontecendo tudo isso, qual seria o plano de mitigação, qual seria o plano para endereçar tudo isso? E não responder com as vísceras, porque o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é a União Europeia, então ele não pode entrar em bravatas de meio ambiente, porque é justamente esses pontos que os países jogam para derrotar o nosso agronegócio. Veja, eu não estou defendendo que é isso que está acontecendo ou não, mas se você for cair em cada armadilha que os outros países competidores jogam na minha mão ou jogam no chão, vai ficar cada vez mais difícil para o agronegócio. Eu lembro, coisa de uns 2, 3 anos atrás, sempre a gente fala aqui, o Macron colocou uma foto da Amazônia de 5 anos atrás, falando que olha a queimada como está, e que a Amazônia era o pulmão do mundo. Quer dizer, ele falou tudo errado. Então era questão de sentar e falar, não, deixa eu te explicar, não é assim, assim. Agora, você não pode responder do tipo, vocês não entendem nada, são ONGs, e muito menos abrir uma reunião da ONU falando que são os índios que estão queimando a nossa Amazônia. Então, quer dizer, é verdade, não é o lugar para se falar isso. É justamente isso que os competidores, então, acabam dando linha para o governo brasileiro e ele vai mordendo todas as iscas e aí acaba prejudicando a possibilidade do meu agronegócio, que é a única força motriz do crescimento econômico brasileiro. Sobre as eleições dos Estados Unidos ainda, essa última pesquisa que mostra Biden 10 pontos percentuais à frente de Donald Trump também mostra que em apenas um swing state, que são aqueles estados que a cada votação ou votam no Partido Republicano ou no Partido Democrata, apenas um estado permanece com Trump das últimas eleições de 2016, ou seja, o cenário para o presidente americano, o atual presidente, tentar uma reeleição é cada vez pior. Ele volta hoje, inclusive, a fazer campanha, né? Veja, por exemplo, Califórnia, que você leva, a gente sabe, você tem 378, 538 delegados, precisa levar 270. Então, por mais que você ganhe por um voto, você leva todo mundo. Califórnia é o maior, junto com o Texas, que você leva 55 do colégio eleitoral. Califórnia é um estado praticamente democrata. Nova York, que você tem 29, também é democrata. O que aparentou aqui que quando o Trump ganhou em 2016, agora está mostrando vitória de Biden. Aonde? Pensilvânia, que você levaria 20 candidatos, 20 deputados, Wisconsin 10, Michigan 16 e Flórida 29. Aonde que você está vendo que um dos estados importantes, que é um reduto republicano, é o Texas, que você leva 38 cadeiras. Mas de resto, ou seja, não de resto, pelo amor de Deus, mas dos maiores, vamos pensar, Califórnia, Nova York e Flórida, está tudo pendendo para Biden. Pode mudar? Pelo amor de Deus, a gente sabe o que aconteceu em 2016, tudo pode mudar, mas a diferença que existia entre Hillary Clinton e Trump há 4 anos atrás não era tão grande como é agora, ou seja, os polls, ou seja, a pesquisa, ela tem que errar muito para que Trump ganhe. Pode acontecer? De novo, a gente também é escaldado, a gente sabe que pode acontecer, mas está cada vez maior a diferença entre Biden e Trump. Importa? Claro, importa para mim, eu sou brasileiro, importa para o Brasil, e Biden já mostrou os dentes para o Brasil, principalmente em relação à Amazônia. E ele pode se aliar muito bem em relação a mudanças climáticas com a União Europeia, que é justamente, entre aspas, o meu inimigo, ou seja, o inimigo do governo bolsonarista em relação a queimadas e as mudanças climáticas. Ou seja, qual é o risco de eu ficar sozinho? Já não tem ninguém para me defender. Então, isso me assusta. E ainda mais que teria a China. Mas, como eu disse, talvez nós não vamos querer muita coisa com a China, porque existe o preconceito, que não dá para confiar na China. Cada um usa a narrativa que quer. E no final fica aquela coisa, eu vou ficar amigo de quem? Ou seja, a União Europeia ficou fora, todo o mundo árabe, se eu de fato quiser mudar para Jerusalém, ficou fora. Mas por que você quer mudar para Jerusalém? Ah, porque Trump mudou. Desculpa, mas eu nem consegui entender outra explicação por aí.
A União Europeia, tirando aí o Reino Unido, são 28 países que não querem, inclusive toda a zona do euro. Os Estados Unidos, eu acabei de brigar com a Argentina, então, entrando Joe Biden, isso não ajuda o Brasil. Isso não ajuda o Brasil. Veja, em nenhum momento estou defendendo que a política de um ou do outro é diferente. Mas justamente naquilo que Trump não considera a coisa mais importante em relação ao Brasil, Joe Biden considera. E o governo Bolsonaro responde, mas muitas vezes você vê que a resposta é com as vísceras. E não de uma forma, olha, senta e vamos discutir aqui o que está acontecendo, se de fato essas queimadas existem e se elas estão aumentando, aparentemente sim, qual é o teu plano para minimizar isso daí? Então, no final, é de se esperar que o governo vá acabar a entender que não adianta você fazer uma política de governo, você tem que fazer uma política de Estado, aproximar com alguém, porque se bobear, nós vamos ficar isolados no mundo. Isso é o meu maior risco, né? Assim como na política interna, o governo Bolsonaro acabou se aproximando do Centrão. Por falar na política interna, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma entrevista coletiva semana passada ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando mostrar que os dois estão voltando aos entendimentos sobre as reformas e os projetos da área econômica que tramitam no Congresso. E deixou bem claro que a PEC emergencial é a prioridade nesse momento, PEC emergencial que deverá ser colocada à disposição do Congresso nas próximas semanas e deverá ser votada ainda esse ano, segundo o Rodrigo Maia. Nosso papel aqui também é ser didático, afinal de contas, você que está nos acompanhando tem tanta coisa para fazer ao longo do dia e não é obrigado a saber o que é a tal PEC emergencial. O que é, professor? A gente está falando aqui do teto de gastos, da regra de ouro, que são assuntos importantíssimos, não só para o governo Bolsonaro, mas para os próximos governos também, né? Não só a PEC emergencial, como você colocou muito bem. Primeiro você tem o teto de gastos. Ou seja, você não pode gastar mais do que você gastou, vamos supor, em 2019, porque em 2020 tivemos o orçamento de guerra, não está valendo. Pega 2019, joga a inflação, pega 2020, joga a inflação, 2021 meu teto de gasto. Eu não posso gastar mais do que isso. Aí você acabou de soltar, já tiraram, tal, não sei o quê, dos precatórios, você também tem lei de responsabilidade fiscal. Se você estiver querendo lançar alguma nova despesa, que essa nova despesa tenha algum funding através de uma nova receita. Então você já não mostrou isso. Então parece que as duas últimas tentativas eu furaria o teto de gasto e furaria a lei de responsabilidade fiscal. Agora, a PEC emergencial, ela diz o seguinte: se você já gastou 95% do teu teto, se você já gastou 95% com o pessoal, é hora de entrar a tesoura, ou seja, não vamos mais promover o servidor público, não vamos mais dar o reajuste, ou seja, é uma maneira de você falar, gente, o teto de gastos está aí, 95% você está muito próximo de já chegar no teto de gasto. Então, aprova-se uma PEC que muda a Constituição, onde nessa Constituição você poderia ter o direito de um reajuste salarial, promoção, mas bateu 95%, o que se aprova? Não se aprova ninguém, ou melhor, não se promove ninguém e ainda podemos reduzir as horas trabalhadas. É uma maneira, mas o que mais nos aflige, Pablo, é o seguinte, é justamente o que a gente chama de Corona Voucher ou a renda cidadã. Porque o Brasil era para cair 9% esse ano. A única coisa que fez nós cairmos menos foi justamente o Corona Voucher, ou seja, 600, depois 300, e aí descobrimos um programa para chamar de seu, que não vai ser Bolsa Família. Começou com Renda Brasil, depois Renda Cidadã, depois Renda Brasil. Então, esse vai e vem acaba assustando. Bom, então agora vamos colocar a PEC emergencial. Não adianta fazer puxadinhos, a gente quer ver tudo. O que a gente quer ver tudo? Nós, mercado, o que quer dizer o nosso mercado? Nós, setores privados, que financiamos o setor público. Nós, da seguradora, nós, da previdência privada, nós, investidores em fundos de investimento, nós que temos o dinheiro no fundo de garantia, é que pegamos esse rico dinheirinho,
colocamos no fundo e esse fundo compra título público. Nós lembramos, a gente sempre falou aqui várias vezes, nós lembramos o que aconteceu na década de 70, o que aconteceu na década de 80. Se eu estou vendo que a trajetória da dívida do governo entrou numa trajetória explosiva, veja, você não precisa chegar num superávit em 2021, nem em 2022, nem em 2023, nem em 2024. Mas o que a gente quer ver é que está sendo feito alguma coisa para endereçar, para controlar essa dívida. Agora, se abriu a boiada e vamos que vamos, aí a gente começa a pedir mais juro. Quando eu peço mais juro, em economia a gente chama o efeito deslocamento. O que é? O consumo, graças ao Corona Voucher, a renda cidadã, vai para frente, mas dado que a taxa de juros, que a gente fala a taxa de juros está 2%, não, a taxa de juros não está 2%. A taxa de juros para 10 anos já passou de 8%. E é justamente essa taxa de juros que eu levo em consideração para saber se eu vou fazer algum investimento em capacidade produtiva. Então, é uma falácia dizer a Selic está baixa, então eu vou investir. Não, a gente usa a curva de juros na ponta mais longa e nunca na ponta curta. Tanto é, para você ter uma ideia, o fato da ponta curta estar muito baixo, 2% a Selic, é que o Tesouro não está conseguindo vender LFTs, letra financeira do Tesouro, porque a letra financeira do Tesouro ela é indexada a Selic. E nós, investidores, não queremos comprar tanta LFT como nós queríamos no passado. Por quê? 2% está muito baixo. Bom, mas o governo precisa financiar a dívida dele. Então, o que ele faz? Ele vende outro título. Letra do Tesouro Nacional, que é pré-fixada, com bruta prêmio, um prêmio maior, e nota do Tesouro Nacional, Série B, que é indexada ao IPCA. Só que esses dois títulos, além deles pagarem mais, ele tem um prazo menor. Então, a dinâmica da dívida pública já está piorando. Por quê? Nós, investidores, estamos querendo mais retorno e queremos deixar à disposição do governo o nosso rico dinheirinho com prazo menor. Então, ele precisa mostrar que algo vai ser feito, porque senão está longe disso acontecer. Mas pode ser um dia que eu vou ter que financiar minha dívida pública por semana, ou voltamos para o overnight como era na década de 90. Roberto Dumas, muito obrigado pelas explicações. Prazer reencontrá-lo. Uma boa semana pela frente, bom feriado. Obrigado, Pablo. Para vocês também.